Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos mais uma vez ao canal Estandarte da Liberdade. Eu sou o Renan. Vou apresentar para vocês esse quadro Aconteceu na História da Igreja. Como toda semana, essa é a semana número 22, né? Vamos ver algumas coisas que aconteceram dos dias 28 de maio a 3 de junho em anos passados. A gente já tem vários vídeos aqui no canal desse quadro Aconteceu na História da Igreja. Se você não viu, assista, está tudo salvo aqui, né? São coisas muito interessantes. Eu mesmo me surpreendo às vezes com uma coisa que eu não sabia e descobri pesquisando através disso aqui, através das fontes, né? Eu até mencionei em outro vídeo sobre como eu faço a pesquisa, né? Eu olho alguns sites da igreja e outros sites que não são oficiais da igreja, mas que eu confio porque eu sei que eles também se baseiam em coisas oficiais da igreja, né? Para ter uma coisa padronizada. Inclusive, eu fico toda semana checando as informações, as coisas, e sempre está correto. Quando eu cometo algum erro, eu aviso, eu informo depois. Então vamos lá ver o que é que aconteceu nesses dias. No começando no dia 28 de maio de 1843, Joseph e Emma Smith são selados no templo, né? Veja, o templo, o primeiro templo foi Kirtland, dedicado em 1836, e aí foram restauradas, né, as chaves. Somente no tempo de Nauvoo é que eles meus começaram a trabalhar de verdade na organização das ordenanças, né, e ministrar essas ordenanças a todos os membros. E Joseph e Emma só foram selados aí. Não foi o primeiro casal a ser selado no templo. Eu não sei que circunstâncias levaram eles a demorar tanto. Talvez as perseguições que eles sofriam, né? Que nem sempre eles estavam juntos. Eles sofriam bastante, coitados. No dia 29 de maio de 1946, perdão, 1943, faleceu Sylvester Quayle Cannon. Esse aqui da foto preto e branco. Ele foi membro do Quórum dos Doze. Ele serviu pouco tempo, de 1939 a 43. O pai dele, George K. Cannon, foi também um apóstolo, membro da primeira presidência. E o Sylvester Cannon também foi um grande missionário, um apóstolo que serviu pouco, mas foi um homem muito inspirado. Você vê que realmente era um homem escolhido do Senhor. E em 2021, nesse mesmo dia, 29 de maio, o elder Quentin L. Cook, que é o encarregado do Coro dos Doze, né? Ele é o membro do Coro dos Doze designado para cuidar das questões históricas da igreja. Ele dedicou essa área ao redor do templo de Nauvoo. A igreja tem a propriedade dessas terras todas, né? Onde muitos membros viveram, onde eles passaram muitos momentos de aflições e também momentos gloriosos. E ele dedicou todo esse terreno nessa área do templo. O templo de Nauvoo já estava dedicado, né, desde 2002, mas esse terreno todo ao redor desse complexo aí foi dedicado nesse dia, ano passado, né? Agora vai fazer um ano de que isso aconteceu. O presidente Henry B. Eyring nasceu no dia 30 de maio de 1933. Hoje ele serve como membro da primeira presidência desde 2007, mas ele já serviu como membro do Quórum dos Doze desde 94. Então é um apóstolo já muito antigo, né? Não é só idoso, não. Ele é muito experiente também no apostolado, né? Um homem sem igual. Em 30 de maio de 1994, Ezra Taft Benson, 13º presidente da igreja, faleceu. Ele tinha já 94 anos, estava em Salt Lake City, em sua casa, e ele estava já bastante idoso, né? Tanto ele quanto o presidente anterior, Spencer W. Kimball, sofreram muito de saúde enquanto eram presidentes da igreja, né? Tiveram que passar por várias cirurgias, inclusive. E o presidente seguinte, a Howard W. Hunter, também, né? Coincidentemente, 3 presidentes da igreja sofreram bastante com a saúde, mas o testemunho deles nunca enfraqueceu. E nesse dia também, 30 de maio,
mas em 2015 faleceu Ellington Perry, né? Lowell Tom Perry. Eu acho que é assim o nome dele. Que serviu no Coro dos 12, de 1974 a 2015. Ou seja, ele passou o que aí? Uns 40 anos, quase, né? Como membro do Coro dos 12. Quase não, passou, né? 41 anos como membro do Coro dos 12. Era um homem fisicamente muito alto e espiritualmente era também de grande estatura. No dia 1º de junho, eu não encontrei nada no dia 31 de maio, tá? Mas se vocês souberem, comentem aí, eu vou gostar de saber. No dia 1º de junho, nasceu Brigham Young. Eu não sabia onde ele tinha nascido, eu nunca vi isso. Nunca prestei atenção, pelo menos. Mas ele nasceu na cidade de Whittingham, eu acho que é assim, em Vermont, estado de Vermont, né, nos Estados Unidos. Esse dia também, em 1832, foi lançado esse jornal, The Evening and the Morning Star, como a estrela da manhã e da tarde, alguma coisa assim. Foi o primeiro jornal oficial da igreja. Ele era publicado por William W. Phelps na cidade de Independence, estado do Missouri. E esse aqui é o primeiro número mesmo, né? Vocês veem aqui o mês de junho de 1832, número 1. Esse realmente é o primeiro. E a primeira coisa que foi publicada, diz aqui, diz literalmente assim, revelações, artigos e convênios da Igreja de Cristo. Né? É a que fala, né, vários pontos da doutrina, das crenças básicas da igreja. Dentro do que naquela época eles já sabiam, isso aqui é 1832, né, 190 anos atrás, e também dentro do que eles achavam mais importante naquele momento. Em 1º de junho de 1950, essa estátua aqui foi dedicada pelo presidente George Albert Smith no Capitólio dos Estados Unidos. O que é que aconteceu? O Capitólio dos Estados Unidos é um complexo, assim, um prédio, não é só um prédio, né? Uma edificação muito grande onde fica o Congresso dos Estados Unidos, né? É como se fosse a nossa praça dos três poderes, né? De um lado a gente tem uma praça, que do lado tem o Supremo Tribunal Federal, a Praça do Planalto, o Congresso, né? Um do lado do outro. Lá eles têm o Capitólio, onde fica o Congresso Nacional, e tem uma área grande de acesso ao público, né? Que é aberto. E tem uma parte com várias estátuas. Boa parte dessas estátuas foi colocada aí nessa época e tem essa parte onde tem uma estátua representando cada estado. O Congresso dos Estados Unidos pediu que cada estado enviasse uma estátua de uma personalidade importante em sua história para ficar aí. E o estado de Utah escolheu, obviamente, Brigham Young, e foi convidado o presidente George Albert Smith para a inauguração. E nessa inauguração ele fez uma ordenança de dedicação, que era um profeta, né, que estava sendo retratado aí, não é só um personagem histórico. Vocês podem ver ele aqui, uma cadeira relativamente simples, provavelmente de um jeito que ele mesmo tinha feito, ou pelo menos ele tinha desenhado, porque ele era marceneiro, entre muitas coisas que ele fazia, com roupas normais que ele usava como presidente da igreja, como governador, que ele foi um tempo lá. E aqui abaixo, Brigham Young, embaixo relevo bem clarinho, porque não está coberto com esse folhado dourado, tem aqui 1801, que é o ano que ele nasceu, como a gente viu, e 1877, foi o ano que ele faleceu. Então está aí nesse cantinho muito especial, o Capitólio dos Estados Unidos. Em 1º de junho de 1967, a Bolívia, essa nação maravilhosa, foi dedicada à pregação do Evangelho pelo apóstolo, né, Spencer W. Kimball. Ele era o membro do Coro dos 12, responsável pela América Latina. Nessa época não existiam ainda as presidências de área, mas já tinha áreas, né? E cada área do mundo era supervisionada por um membro do Coro dos 12. Na América Latina, acho que América do Sul só, era o Elder Kimball, acho que México e América Central era outro, Brent Monson, né?
Thomson era da Pacífico e Oceania. Enfim, cada área do mundo tinha um apóstolo, né? E também os Estados Unidos e o Canadá eram divididos assim. E aqui tem uma imagem belíssima uma vista da cidade de La Paz, que é a capital da Bolívia, onde era a sede da missão na época, onde foi dedicado esse país para a pregação do Evangelho. Em 1º de junho de 1983, o templo de Atlanta, Geórgia, foi dedicado por Gordon B. Hinckley, que na época era o segundo conselheiro na primeira presidência. Ele foi o homem que mais dedicou tempo nessa dispensação e vai ser muito difícil de superar. Eu acho que vai ter a segunda vinda e ninguém vai superar ele ainda. E ele também dedicou o templo de St. Louis, Missouri, em 1997, também no dia 1º de junho. Esse templo aqui, bem, bem bonito, né? Aparentemente simples a fachada dele, mas é de uma arquitetura belíssima. Dia 1º de junho aconteceu uma coisa interessante. Nem eu sabia dessa história aqui, mas em 99, o Coral e Orquestra Mormon Jovem, eu acho que seria assim a tradução, porque em inglês é assim, olha. The Mormon Youth Chorus and Symphony. Não sei se é Coral e Sinfonia da Orquestra da Juventude Mormon, ou Mormon Jovem, não sei. E esse coro e orquestra era uma organização só, foi dissolvido e deu lugar ao Coral da Praça do Templo, que existe até hoje, e a Orquestra da Praça do Templo, que também existe até hoje, né? O Coral da Praça do Templo passou a ser uma organização de preparação para quem quisesse um dia ser membro do coro do Tabernáculo. Eu acho que hoje não tem mais essa vinculação como um ser sequência do outro, né? Acho que não precisa passar por esse coral jovem para ser membro do coro do Tabernáculo. Mas ainda existem essas organizações. E 1º de junho de 2008, talvez muitos de vocês lembrem, alguns são mais novos na igreja, talvez não lembrem, mas nesse dia foi dedicado o templo de Curitiba, pelo presidente Monson, né? E vejam que coisa interessante. Nesse dia, ele veio com outro membro do Quórum dos Doze, o presidente Nelson, hoje presidente Nelson, né? Na época era só Elder Nelson. E ele, como sempre, né, foi fazer essa cerimônia de encerramento da construção do templo, né? Simbolicamente coloca um pouco mais de argamassa nessa pedra fundamental, para simbolizar que o templo está concluído. O que acontece? A autoridade presidente, no caso era o próprio presidente Monson, né, faz uma parte da colocação, convida outros presentes, normalmente outros membros do Quórum dos Doze, presidência do templo, diária, suas esposas, etc. E depois chama umas crianças ou jovens para fazer isso. E vão colocando, cada um bota um pouquinho, até fechar pelo menos uma linha aqui, ou de cima ou de baixo. Depois os profissionais, né, ajeitam para ficar bem direitinho. E veja que interessante, o presidente Nelson, Elder Nelson, relatou o seguinte: o presidente Monson foi chamar algumas crianças e ele mesmo foi apontando para algumas crianças que estavam lá próximas, né? Sempre fica muitos membros da igreja aí ao redor, do lado de fora do templo, para acompanhar esse momento. Tem um coral e tudo. E o presidente Monson apontou para esse menino. Estava agasalhado, com muito frio. Nesse dia fazia frio, até o presidente Monson também se agasalhou. E esse menino estava com um capuz. Pediram para tirar o capuz dele, para ele aparecer nas fotos, né? E quando viram, ele não tinha cabelo. Ele tinha câncer. E depois o presidente Monson continuou, né? A cerimônia, ajudou ele a colocar tudo, chamou outras crianças e disse que tinha terminado, mas parou. E disse que precisavam chamar mais alguém. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para a multidão, até que ele viu uma mulher. Apontou para ela e a convidou para ir. Resultado, essa mulher era a mãe desse menino. Como o presidente Nelson explicou, não tinha como o presidente Monson saber que esse menino
tinha câncer, e muito menos como ele sabia que aquela mulher era a mãe desse menino, né, que estava aflitíssima com tudo que ela estava suportando nos cuidados que ela tinha com ele. Né? E o Brent Nelson explica que não era somente um homem chamado Thomas S. Monson que estava aí. O que aconteceu foi que um profeta de Deus recebeu uma revelação que fluiu do céu até ele e respondeu a essa revelação e fez um milagre para tocar a vida dessa família. Por isso a dedicação de cada templo é tão importante, né? Porque realmente toca a vida das pessoas. Cada templo por trás tem milhares de pessoas que estão sendo abençoadas por isso. Não só nesse momento, mas que foram muito abençoadas desde sempre e vão ser mais ainda abençoadas em sua vida pessoal e em suas famílias para sempre. E, continuando, no dia 2 de junho, outro templo no Brasil foi dedicado. O templo mais recente aqui. Ah, mais recente, olha. Já me esqueci que dedicaram o templo do Rio já. O segundo mais recente, né, o templo de Fortaleza. E esse templo sozinho já foi representativo por duas razões. Primeiro, foi o primeiro templo dessa dispensação dedicado em português, porque o templo no Brasil dedicado por Ulisses Soares brasileiro. Ele não precisou ler a oração em inglês, alguém traduzir, nem nada disso. Foi só em português. E, segunda coisa relevante, pela primeira vez na história da igreja, o membro mais novo do Quórum dos Doze presidiu a dedicação de um templo, que foi esse templo Fortaleza. Nunca o membro mais novo do Quórum dos Doze dedicou um templo antes. Sempre a primeira presidência, ou o próprio presidente da igreja, às vezes o presidente do Quórum dos Doze, ou outro apóstolo experiente, mas o membro mais jovem, com menos tempo de serviço, nunca tinha acontecido isso. E presidente Nelson, desde que ele foi chamado presidente da igreja, ele faz questão de que todos participem. E agora que Wallace Stevenson dedicou o Templo do Rio, todos os 15 já dedicaram um templo dentro desse período, 2018 para cá. Todos já tiveram essa experiência por designação do presidente Nelson. É uma coisa fantástica. E vai ter que ser assim, porque cada vez mais templos vão ser dedicados, né? Então, todos têm que saber mesmo fazer isso direitinho. E para terminar, no ano 1972, no dia 3 de junho, foi criado esse departamento aqui, Departamento de Comunicações Externas da Igreja. Já mudou muito o nome dele, né? Departamento de Comunicações Externas, Comunicações Públicas, Assuntos Públicos, hoje em dia se chama só Comunicações ou Comunicação. E tem esse manualzinho aqui, que é um guia, na verdade, não é um manual. Traz orientações sobre como os líderes da igreja devem proceder para se comunicar com o público. A ideia é com o público externo, né? Com governos, outras igrejas, a comunidade. Não é uma comunicação interna entre os membros, entre os líderes e entre líderes e membros. Eu tenho um chamado assim, eu sirvo como diretor de comunicação da minha estaca, e é uma bênção servir nisso, né? É algo que todo mundo deveria gostar e desejar, talvez, receber esse chamado. É algo magnífico ver como a igreja funciona e se comporta com o mundo, né? A igreja não é só para os membros, a igreja é para o mundo. A gente faz uma coisa bem parecida com a obra missionária. A gente só não convida as pessoas a se unirem a nós e se tornar membro da igreja. A gente trabalha para que as pessoas se unam a nós em causas em comum que nós temos com elas, né? Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Comentem aí o que vocês acham, o que vocês gostaram, se tem alguma dúvida, algo que deixei escapar. Por favor, comentem. Os comentários de vocês são sempre muito importantes para mim. Muito obrigado a todos e até mais.